Olá, vou falar um pouco sobre um projeto que foi tocado nas últimas aulas, na matéria de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do sétimo semestre na PUC. Aqui o que está sendo apresentado é o GitHub já do resultado final, mas a ideia é passar por todo um roteiro e responder algumas perguntas e também confirmar o aprendizado em 3 grandes blocos que foram passados em aula. Aqui, plotando rapidamente, o caderno em aula ele abordou 3 grandes blocos nessa primeira parte da matéria. Então, toda a parte aqui de CI e CD e GitHub Action, a parte de testes automatizados com PyTest e a parte de integração com modelo e debugging. Então, voltando aqui no Git, esse é o Git pronto. Então, a aula ela foi passada em cima de uma API de um restaurante, mas eu escolhi fazer para uma API para um modelo que eu já tinha feito a entrega do modelo para uma outra matéria e eu precisava levar esse modelo para implantação, que é o modelo de churn. E aí eu juntei esses 2 projetos para conseguir fazer esse projeto funcional. Então aqui é um projeto de churn, a base foi utilizada uma base fictícia, com dados fictícios do Hugging Face, e aqui eu vou explicar todos os passos, né? Então é um projeto de previsão de churn numa empresa de telecomunicações, utilizando machine learning. O modelo foi desenvolvido com foco em MLOps, incluindo pipeline reprodutível, API com Fast API, deploy do modelo no Hugging Face e pipeline de CI e CD com GitHub Action. E aí aqui tem toda a explicação das bases de dados, de como elas foram criadas, o pipeline do modelo, como que ele foi feito, toda a parte de métricas de acurácia, aqui também as dependências, esse é o README, né, do projeto, a parte de integração da API, como que faz para fazer todos os exemplos, a API está aqui do lado que já vai ser mostrada também, a publicação do modelo, como fazer para acessá-lo, onde ele está, toda a parte aqui de CI e CD que eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, tudo que tem dentro do projeto está aqui especificado. Toda a parte de testes automatizados, que compreende a parte 2 do projeto, a parte de Docker, limitações e aqui a autora que sou eu. Então aqui no README é possível ver tudo do projeto e agora eu vou explicar um pouquinho mais dele aqui dentro do código e dos itens. Então aqui nessa primeira parte eu vou entrar um pouco na parte de CI, CDI e o Git Actions. Então, aqui, mostrando a página inicial aqui do projeto, vou só voltar aqui no Git Actions para mostrar um pouco do que foi acontecendo ao longo das pipelines, né? Então, aqui elas foram passando por vários momentos, né? Foram passando pelos momentos de configuração, de atualização do curl para o PyTest. Aqui foram criados alguns testes com erros para poder entender e saber como localizar isso dentro da pipeline de dados, para depois a gente chegar aqui no resultado final, onde eu fiz algumas alterações no README, por isso que está aqui, mas até chegar nos últimos momentos de testes e todas as pipes verdes. Mas aí aqui, por exemplo, né, removendo alteração com estrutura de treinamento, criando teste com falha para entender comunicação de erro. Então, entender como localizar, como ver a causa raiz. Só explicando um pouquinho rapidamente o que é o CI, que é a integração contínua. Toda vez que a gente faz um push, o código ele é testado automaticamente aqui. E aí a gente tem o caso do CD entrega, que é um artefato gerado, uma imagem Docker, um pacote, que ele fica pronto para deploy a qualquer momento. E o CD implantação, né? Que é o deploy ele acontece automaticamente em produção, após os testes serem aprovados, eles vão passar direto. Aí aqui, como eu falei, né, toda a evolução das actions. Aí agora explicando um pouquinho mais a parte de lendo e interpretando workflows.
Então, indo aqui no YAML, a gente tem toda a parte aqui de configuração. Então, a gente tem a parte do on aqui, onde a gente faz toda a criação dos gatilhos de pipeline. Então, aqui a gente tem a parte do push e do pull request. A gente aponta aqui para a branch da main e como a gente vai configurar. A gente tem toda a parte aqui dos jobs. Então, aqui também vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a gente tem esse encadeamento de três estruturas, né, de job, que é qualidade, teste e API modelo. Então, esses 3 jobs encaminhados, ele faz com que a gente consiga passar para cada uma dessas etapas quando a outra está válida. Então, qualidade, o teste só vai para... Aqui, estou falando, vou te mostrar. A gente tem qualidade, teste e API modelo. Então, a gente vai para teste quando qualidade passar, que são as needs. Então, aqui a gente coloca nesses needs as dependências entre os jobs, né? Então, os testes só rodam quando qualidade passou pela validação. E aqui a gente tem os ifs, né? As condições no job de API, que ele só executa o push para main e nunca em PR. E a parte do cache também, que é o pip no... Fica aqui embaixo. Aqui, toda a parte do cache, onde ele evita ficar reinstalando isso a cada run que a gente der. Então, esse daqui é a configuração YAML que a gente faz, esse CI. Aqui tem o nome da API, né? Churn da API. Então, aqui, finalizando essa parte, a gente vai agora para o bloco de erros intencionais. Então, aqui, como eu tinha mostrado toda a parte aqui de action, então alguns erros foram criados para testar, né, as pipelines, principalmente aqui criando testes com falhas, né? Então, aqui a gente comete erros intencionais, é uma prática para conseguir validar a estrutura de CI e CD, né? Então, toda essa parte aqui mostra as evoluções que foram tendo ao longo do código, né? Finalizando essa parte, a gente vai para a parte 2. Então, aqui na primeira parte eu mostrei toda a parte do YAML e fazer o pipeline ficar verde, né? Então, mostrei todo o histórico. Agora a gente vai para a parte 2, que é toda a parte dos testes automatizados com PyTest. Aí aqui a gente entra num outro bloco que tem aqui, mostrando toda aqui a estrutura, a gente tem a estrutura de testes. Então, aqui a gente tem esse conf testes, teste API e teste model dos modelos, né? Então, começando aqui pelo conf teste, a gente tem toda a parte aqui das feature. Elas tem essas duas, né? Tem a parte aqui do início do teste client e tem a parte aqui do valid payload. Então, aqui, essas features, elas evitam ficar repetindo o código, né? Então, essa parte do client e do valid payload, elas são usadas em múltiplos testes, sem ficar se reescrevendo, sem ficar reescrevendo ao longo do teste. Então, ele é carregado automaticamente pelo PyTest e não precisa ficar importando, né? Então, mostrando aqui o PyTest, né? Aqui ele deixa especificado, né? Então, esses marcadores, eles registram aqui, eles evitam warning e permite filtrar os testes ao longo do pipeline, né? Então, aqui healthy, que é a saúde, os testes de disponibilidade da API, o predict, testar o endpoint de predição e o modelo, que é o próprio teste do modelo. E aí, aqui na parte dos testes de comportamento relativo, tem a parte do teste da API, a gente tem aqui esse bloco, né, que é o teste aqui do predict. E o que ele mostra pra gente, né, essa visão de teste relativo e não teste absoluto, né? Esse teste, ele não verifica se o churn é igual a 1, né, porque o resultado ele pode mudar com o modelo. Então, ele verifica se o resultado está dentro de um intervalo esperado, se é um comportamento relativo e não absoluto. Então, ele está aqui, essa visão do churn predito, né?
e esse teste de estado absoluto, eles são muito frágeis, então eles quebram o modelo se eles forem retreinados. Já os testes relativos, não, eles são mais robustos e aguentam essas tentativas, né? Aqui dentro também a gente tem a parte de parametrização e de marcadores, né? Então fica aqui nesse bloco, aqui no parametrização. Aqui com esse item, ele é o único teste, um único teste vira 3 automaticamente, né? Então don't repeat yourself. E esse parâmetro de dias esperados aqui, ele serve como uma documentação semântica, deixa claro cada cenário que ele representa, né? Então, aqui, dias esperados. A gente vai também para o próximo item, que seria os subconjuntos por evento no pipeline. Esse a gente consegue ver aqui pelo YAML, né? Então a gente tem a parte do pull request e do... Não, é a parte do pull request mesmo. A gente tem aqui, ó, rodar testes rápidos e rodar todos os testes no push. O que essa parte representa, né? Que aqui no pull request, na parte do healthy, a gente faz os testes rápidos de disponibilidade, que eles têm o feedback muito rápido aqui em segundos. Só que quando a gente vai fazer o push para main, aí ele roda a suite completa, que é a garantia total antes de integrar. Então faz todas as validações para conseguir integrar depois e deixar a API disponível. Então é sempre feito o teste para ver se essa API vai ficar disponível e se está tudo certo para fazer a integração, né? Isso reduz o tempo de CI e evita custos desnecessários de run e revisão de código. Então, a gente faz o teste no pull request rapidamente, com testes de disponibilidade, e depois, na hora de fazer o push para main, onde vai ter realmente a integração toda, a absorção das alterações, a gente roda a suite completa. Então, aqui a gente consegue ver isso, né? Então, rodar testes rápidos no pull e rodar aqui os testes integrados e totais quando for fazer o push. Boa. Aí, indo aqui também, agora aqui no roteiro, então eu expliquei toda a parte aqui de teste, das features, e teste comportamental e relativo, usar parametrização e configurar pipeline aqui para rodar em subconjuntos de testes por evento. E aí, para finalizar, a gente vai para a terceira parte, que é a integração com o modelo e debugging. Então, aqui vem toda a parte de configuração do secret no Git Action, baixar os testes e o modelo no Hub, no pipeline, usar cache, ler logs de pipeline, identificar a causa raiz, distinguir erros, reproduzir falhas no CI localmente em ambiente virtual limpo e montar uma pipeline completa de 3 jobs com dependência e condições e conseguir aqui o check verdinho. Então aqui a gente tem 3 grandes focos nessa primeira etapa, né? A parte do secret e da autenticação no Hugging Face. A gente consegue ver aqui também por esse arquivo aqui YAML, onde a gente consegue pegar aqui toda a parte de secret e de encontrar o repositório onde o modelo está salvo. Então aqui a primeira coisa que foi feito o treino com o modelo zipado, baixado aqui na máquina virtual. Tem até aqui no Action que eu coloquei, eu fiz essa remoção agora. Fiz a remoção do modelo .zip do repositório. Então aqui a gente realmente não tem, ele está hospedado no Hugging Face. E aí aqui a gente consegue, com todas as informações, aqui tem o secret, né, que foi criado lá no ambiente. Eu acho até que eu tenho ele aqui, eu mostro. E como a gente faz o acesso, né? Então aqui no Git primeiro dá para mostrar como que a gente fez o cadastro aqui do secret, né? Então a gente vai aqui em Git, Settings, Secrets e variáveis. E aqui a gente tem o Action, onde eu deixei salvo aqui
o meu token. Então, o HF underline token é aqui que eu uso ele. Então, aqui tem toda a parte de fazer a recuperação do secret, né? Aqui, um ponto importante é que o secret, ele tá criptografado. Então, ele não tá hardcode. Então, aqui, a chance de conseguir capturar essa informação é pequena. Então, ele tá protegido aqui dentro do código. Se a gente for aqui também no predictor, a gente consegue ver a utilização do, do modelo, né? A gente faz aqui o from Hugging Face Hub, esse download, e aqui a gente faz toda a utilização dele. Então a gente baixa o modelo, né? Ele não está no Git, ele fica hospedado no Hugging Face em tempo de execução, ele é baixado. Isso segue boas práticas de MLOps, né? Então, código e artefatos separados. E aí a gente usa esse HF Hub Download aqui para fazer todo o processo de download. Aqui ele usa cache local automaticamente, se o modelo já foi baixado, ele não baixa de novo. E aí, como eu falei, né, o modelo zip foi removido, dá até para ver aqui pelo commit. Então ele está realmente no Hugging Face e ele é baixado aqui em tempo de execução da API. Aqui um ponto também que foi levantado no script era para a gente fazer essa validação aqui de usar o cache e explicar quando ele é e não é invalidado. Então aqui, dá para ver aqui, por essa etapa, aqui no finalzinho, aqui a parte do cache e aqui no pip. Então o cache ele é gerado a partir do conteúdo do requirement. Ele funciona como uma chave. Quando o requirement não muda, o cache ele é reutilizado, instalação em segundos. E quando o requirement ele muda, o cache é invalidado, tudo é reinstalado do zero. Aí aqui também no painel aqui de action, a gente consegue ver aqui o histórico de como o cache está sendo salvo. Por exemplo, a gente tem aqui dois registros aqui. Voltando aqui, entrando um pouco numa etapa final, que seria a parte aqui de mostrar o pipe completo de 3 jobs com dependência e condição. Aqui é um pouco do que eu falei um pouquinho no começo, que a ideia é que a gente siga três grandes caminhos, né? Então, qualidade, testes e API do modelo. Dá para a gente ver por aqui o desenho. Ai, eu coloquei aqui. Não, tudo bem. Então, aqui, os três testes seria qualidade, teste e API do modelo. Então, aqui, cada job ele tem uma responsabilidade única. Qualidade verifica a sintaxe, teste verifica comportamento e a API modelo verifica a integração. Então, aqui a gente consegue ver tudo, né? Então, qualidade, aí aqui needs, que significa que o teste só vai executar depois que a qualidade for aprovada, então tá aqui teste, e a parte da API do modelo também com esse needs aqui para teste. Então, basicamente, as condições aqui na API modelo, que é esse último bloco, ele evita subir a API em PRs desnecessariamente, ele economiza minutos de run. E mostrar aqui a gente consegue ver isso na hora que a gente faz o push, né? E que a gente consegue ver aqui no action, quando a gente faz os pedidos de git add, commit e push. Então a gente conseguiria ver aqui todas essas etapas para validar. Aí aqui trazendo um pouco para a API, né? Então ela está aqui em execução. Então essa é a visão, né? Então toda a parte aqui de health da API. E aqui a visão do predict mesmo, né?
Então, aqui ele dá uma resposta, aqui ele dá uma visão de como a gente pode fazer o pedido, né, fazer o requerimento. Eu vou pegar um exemplo que foi deixado aqui na página principal. Então, um exemplo aqui. E ali o exemplo de saída, né? Então, aqui a gente coloca e executa. Aí aqui ele vai dar a resposta 200, né? E aí aqui a resposta, então, churn yes, e probabilidade de churn desse cliente, que tá aqui. Um exemplo de resposta. Então, aqui ela tá funcionando. Eu fiz quase agora uma alteração no README para colocar alguns exemplos igual aquele. E aí eu dei o push. E aí aqui, ó, há pouco tempo atrás, eu fiz isso e aí ele faz toda a validação e a API fica disponível. Então ele faz todos os testes. Eu acredito que seja isso. Aqui tem toda a parte da main, né? De, enfim, o que aparece lá, API funcionando, churn, o predictor, como que foi, o modelo foi treinado, que também está explicando no README. Então, aqui, para finalizar toda a parte de action que eu mostrei, o histórico aqui da action conta a história do desenvolvimento do projeto, cada commit tem seu propósito, cada falha intencional também foi corrigida para conseguir entender como analisar a causa raiz e poder resolver isso e deixar a estrutura de pé. E principalmente essa parte aqui muito interessante do pipeline completo dos 3 jobs, que é garantir a qualidade, os testes e o resultado aqui da API, quando ela está publicada e quando alguém precisa fazer a utilização. Eu acho que é isso. Vai estar tudo disponível aqui no Git. Todos os itens que foram mostrados aqui estão aqui. E tem todo o README de como rodar, do que testar. E é isso. Muito obrigada. E finalizo por aqui o projeto.